Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz e o bem, meus irmãos. Uma alegria podermos estarmos aqui mais uma vez para juntos meditarmos a Palavra de Deus. Hoje, 27 de fevereiro, segunda-feira, estamos vivendo um momento especial, o tempo da Quaresma. E a liturgia de hoje, ela vem falar muito forte para nós a maneira como nós devemos vivenciar essa Quaresma. O Evangelho de hoje está em Mateus, no capítulo 25, de 31 a 46. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se unirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermos e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermos ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: Em verdade vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizestes. Ele se voltará em seguida para a sua esquerda e lhes dirá: Retirai-vos de mim, malditos, ides para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo, na prisão e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, por que eu disse que essa leitura é propícia para esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo da Quaresma? Especialmente quando nós olhamos aqui no versículo 46. Estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Porque as pessoas estão vivendo no mundo de hoje como se não existisse o inferno. Vivem como se as coisas são normal, tudo pode acontecer, e vivem como se diz aquela palavra, como se não existisse o amanhã. Não se preocupam com nada. Mas hoje nós vivemos um momento que é necessário, o Senhor nos chama, como no tempo da Quaresma, ainda mais forte, a todo momento Ele nos chama, mas na Quaresma, muito mais forte, nos chama à mudança de vida, nos chama a olhar para o outro, nos chama a estar próximo do outro. Como Ele diz aqui, então o rei dirá aos que estão à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que você está preparado desde a criação do mundo. Ou seja, o Senhor preparou para nós, desde a criação do mundo, o reino dos céus. Ou seja, o nosso lugar é no céu, nós somos cidadãos dos céus. Mas para isso, para nós estarmos lá, existe algumas coisas que nós temos que fazer aqui neste mundo. E uma dessas o Senhor fala: dar de comer a quem necessita, visitar os doentes, acolher o peregrino, visitar os enfermos, visitar aqueles que estão dentro das prisões, acolher o irmão, acolher o próximo. São coisas que nós temos que fazer no dia a dia. Nós estamos vivendo num mundo tão materialista
que nós só olhamos para nós, só olhamos para a nossa vida, só olhamos para aquilo que nós somos, só olhamos para o nosso próprio eu e esquecemos das coisas de Deus. E esquecemos desse versículo 46 que diz assim: a estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. As pessoas esquecem que existe um juízo final. As pessoas esquecem que existe um castigo eterno. E hoje a gente vê um evangelho sendo pregado, parece um evangelho meio água com açúcar, que tudo é amor, tudo é bondade, que esse Jesus, essa pessoa maravilhosa, que ama, que acolhe, mas esquece que a palavra de Deus diz que Ele também é justo. E nós vivemos simplesmente acreditando só: o Senhor ama, o Senhor acolhe, o Senhor perdoa. É verdade, o Senhor ama, o Senhor acolhe, o Senhor perdoa. Mas o Senhor também é justiça. Ele é um Deus de justiça. E por isso nós não podemos esquecer que existe o castigo eterno para aqueles que não se colocam na presença do Senhor. Para aqueles que viveram, por exemplo, passamos esses dias aí do carnaval, pessoas vivendo como se tivessem desistido amanhã, vendo esses blocos de carnaval, nessas escolas de samba, zombarias com o nome do Senhor. Será que as pessoas estão pensando no castigo eterno? Estão pensando na vida eterna? Como é que está? Então, nesse momento que nós vivemos hoje, esse tempo que nós vivemos, um tempo favorável, o tempo da quaresma, que nós possamos começar a refletir um pouco mais na nossa vida. Para onde é que nós queremos estar? Como diz logo aqui no início do Evangelho, no versículo 34: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que está preparado desde a criação para o mundo. Desde a criação do mundo. Nós queremos ir para o reino que está preparado desde a criação do mundo, ou queremos ir, aqui no versículo 46, a esses irão para o castigo eterno. Então, no momento que nós tomamos decisão na nossa vida, caminhos a seguir, caminhos a decidir. E quando em toda decisão da nossa vida, tudo que nós decidimos hoje, nós vamos responder amanhã. Tudo que nós vamos, não importa, se seja para o bem ou se seja para o mal. Toda ação que você praticar hoje, você vai colher ela mais para frente, seja para o bem ou seja para o mal. E o Senhor, quando você pegar aqui logo no texto, no título desse evangelho, que é o juízo final, às vezes nós esquecemos dessas coisas. Nós esquecemos que existe um fim e vivemos como se esse mundo nunca fosse acabar, como se a nossa vida nunca fosse acabar. Então o Senhor nos chama para que nós possamos ter um momento de conversão, um momento de transformação na nossa vida. Esse Evangelho é próprio para isso, mostrando o que você deve e o que você não deve fazer, para que você possa, sim, no dia do juízo final, não estar sempre do lado das ovelhas, não do lado dos cabritos. Então, meus irmãos, vamos refletir um pouquinho, vamos parar, vamos meditar e vamos pensar como estamos vivendo a nossa vida, como estamos vivendo a nossa vida de cristão, como estamos vivendo a nossa vida em comunidade, como nós estamos olhando para os nossos irmãos, como nós estamos olhando para o próximo, e como é que nós estamos cuidando da nossa alma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.